amigas, amigos queridos. Nós já estamos no dia 26 de outubro de 2023, com o nosso programa, podcast, com Joana de Ângeles em 30 minutos. Nós fazemos esse programa no nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Cabo Frio. Eu e a Laila Fernandes somos as grandes colaboradoras desse estudo da Joana, com o intuito de nós trazermos a psicologia transpessoal da Joana através dos livros de uma maneira mais simples. Não sei se estamos conseguindo. Hoje nós vamos apresentar o capítulo número 3, que é a busca da realidade. Autodescobrimento, consciência, ética, religião e religiosidade. É um programa grande. Nós sintetizamos trazendo alguns parágrafos que nós achamos que seriam mais bem vistos por nós, porque o nosso contrato com a Mansão do Caminho não nos permite fazer tudo. O nosso contrato é alguma parte de cada capítulo. Nós estamos muito felizes que nós já estamos no 14º encontro. Todas as quintas-feiras, como hoje, às 19 horas. É uma alegria muito grande ter esse sonho realizado. Muito bom. Então, nós vamos falar um pouco do autoconhecimento, ou melhor, do autodescobrimento. A Joana vem nos trazendo que o esforço para a aquisição da experiência, da própria consciência, identidade humanizada, leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Se nós soubéssemos da sua grande importância, nós trabalharíamos mais em nós esses momentos em que nós paramos um pouco do nosso dia a dia, buscamos uma meditação para nos vermos como somos, as nossas atitudes, as nossas interpretações, muitas vezes erradas, do cotidiano. Então, ela vai nos dizendo, enquanto o homem empreende a tarefa do trabalho para justamente a aquisição daqueles valores de consumo, ele isola-se. E, na realidade, ele não contribui eficazmente para o bem-estar do seu grupo social naquele em que ele se movimenta. Por exemplo, na nossa casa, na nossa família, na nossa casa espírita, na sociedade. Então, nós, muitas vezes, ficamos um pouco perdidos e não nos distribuímos como deveríamos para esse entorno de nós. E ela vai dizendo, as suas preocupações, as nossas preocupações, giram em torno do imediatismo. Nós queremos triunfar, nós ainda temos a ambição do triunfo, sem buscarmos a paz interior. Por outra vez, a sociedade nos ignora, pressentindo que nós não vamos ser muito úteis. Então, nós vamos passando ao largo. De alguma forma, na realidade, existe um comprometimento individualista, criando um clima desagradável entre nós e a sociedade na qual estamos inseridos. Entretanto, a nossa ascensão será possível, sempre possível, mediante quando muitas vezes nós passamos por cima do outro. Nós falamos no programa passado que Deus, através de Jesus, nos deixou a frase máxima do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entretanto, até que a gente se autodescubra com os seus valores, sem necessidade do egoísmo, sem necessidade de brigarmos com os outros, nós vamos tentando ultrapassar os nossos limites e, muitas vezes, criando um clima desagradável à nossa volta. E a benfeitora vai nos dizendo, a ansiedade, o medo, a solidão íntima nos tornam familiares, habituais.
um de cada vez, ou às vezes simultaneamente, nos desgastando, nos amargurando. É uma dificuldade muito grande se autodescobrir. E ela vai dizendo: a necessidade do homem de afirmar-se no seu empreendimento, ele busca o máximo, ele aspira por ser o número de vezes, logra-se muitas vezes, mas também ele cai, ele não consegue as suas etapas. Aquele que não se conhece, ele identifica e persegue metas exteriores, camufla dificuldades, diz que é o que não é. Ele tem uma aparência exterior e por dentro ele é outra coisa. Nós já vimos na semana passada homens aparência. Então ela vai nos dizendo, a experiência é sempre o meio melhor de propiciar a cada um de nós caminhos para o autoconhecimento. E nós vamos nos descobrindo pouco a pouco, diariamente, algumas metas que podemos seguir e conseguir. E ela vai dizendo, o homem possui dentro de si recursos interiores não explorados. Mas como nós não meditamos e mergulhamos dentro de nós não sabemos do nosso potencial. Quantas vezes alguém pergunta assim, Carmen, você pode fazer aquilo? Eu, de imediato, digo, será que eu posso? Mas como eu me desafio, eu digo, eu posso, eu vou tentar. Mas existem pessoas mais tímidas que não dizem isso. Então, a conquista desse autodescobrimento faculta a todos nós um trabalho de ação, em que nós vamos legitimar as nossas aspirações mais profundas, que muitas vezes são mais do que o plano material. Nós, espíritos, que sabemos que somos, muitas vezes aspiramos à espiritualização, mesmo que haja resistência do nosso processo egóico. Nosso ego, ele quer se manter firme, mais forte do que o nosso divino, porque ele é que nos concita a saber quem somos, o que estamos fazendo. E ele não quer dar lugar a esse divino que existe em nós. E ela vem nos fazendo um sentido simbólico. O parto produz dor e recompensa com bem-estar, ensejando a vida. Porque todas as vezes que uma parturiente tem o seu filho, ela tem um alívio das suas dores, ela fica feliz, porque ela coloca no mundo um espírito. E a Joana vai nos dizendo, o autodescobrimento é também um processo de parto, ou seja, dá trabalho, dói e impõe coragem para o acontecimento que libera para a fluidez, para a vida nova que faz parte de nós. E ela vai nos falar de uma maneira simbólica. Édipo, na tragédia de Sófocles, deseja conhecer e conceber a sua própria imagem. Levado mais pela curiosidade do que pela coragem, ele vai fazer alguma coisa, porque ele foi informado que ele era filho do rei Laio, a quem matara, casando-se com Jocasta, a sua mãe. Desequilibra-se e arranca os olhos. Ele se automutila. Cegando-se, foge à sua realidade, ao autodescobrimento e perde-se, incapaz de superar a dura verdade. Quantas vezes nós fazemos isso conosco? Os nossos sonhos nós não conseguimos perseguir e, de repente, nós deixamos aquilo parado. Passamos por cima dos nossos mais puros desejos e ficamos perdidos, ficamos sem rumo, como Édipo. Então, há que haver uma outra verdade. É um encontro com o fato de nós podermos, de alguma maneira,
retificar o nosso processo quando danoso, ou perseguir, revitalizando para que ele se amplie de uma maneira geral, bondoso, amplo, mas eficaz. Muitas vezes, o homem se ignora porque ele está inseguro. Ele evita, muitas vezes, aceitar a sua origem e tomba no fracasso, na desdita. Além disso, a origem do homem, mesmo sendo de procedência divina, não nos permite visualizar essa procedência. Hoje, talvez, depois de tantos estudos, estudamos vários focos da doutrina dos espíritos, desse Consolador, que nós sabemos que nós somos divinos, fomos criados simples e ignorantes pela divindade, estaremos ungidos a Ele pelo amor. Por isso que esse autoencontro que nós desejamos, que nós ensejamos, vai nos permitir estimulantes encontros, satisfações. É um esforço que deve ser acompanhado pelo êxito, pela confiança no êxito. Porque, na realidade, é natural tenhamos um pouco de ambição. Ambição no sentido de conseguirmos alguma coisa para nós. Nós somos ambiciosos no sentido de querer os nossos sonhos. Certamente, isso não vem rapidamente proporcionar o nosso triunfo. Existem quedas, recomeços, e que, na realidade, essa queda se torna muitas vezes necessária. Porque quando paramos, porque caímos, não conseguimos atingir aquele objetivo, nós ficamos mais fortes. Ou seja, já entendemos melhor que aquele não é o melhor caminho. Aquele caminho que não conseguimos chegar ao nosso objetivo, ele deve ser evitado. Então, é muito bom que a gente possa fazer essa seleção de caminhos. Entretanto, hoje, na atualidade, discute-se uma questão de conquistas éticas e morais, nos dando a impressão da falta de um sentimento de amor próprio. Talvez a sociedade tenha um pouco de razão, porque muitos pensam dessa forma. Todavia, nos parece, diz a benfeitora, uma causa profunda do problema que seja a dificuldade que nós ainda temos do discernimento em torno dos valores humanos, aqueles valores mais éticos e morais aos quais estamos ungidos, porque somos divinos. E ela vai nos ofertar uma lição belíssima. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento. Pois que somente através dele, do amor, se rompem aqueles laços, aquelas angústias do passado, e nós nos libertamos, conforme falávamos já no programa passado, dessas amarras do nosso atavismo milenar, das nossas vivências transatas, passadas. Assim, o amor se expande como uma força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Nós ainda amamos de uma maneira muito egóica, com um sentido de posse. Entretanto, se esse amor, mesmo com um pouco de posse, se torna edificante, ele muda, ele tem uma vista um pouco diferente, ele leva à renúncia sem frustração. Nós renunciamos porque nós escolhemos um outro caminho. Nós dizemos para nós, isso isso é lícito, mas não me convém. Eu vou maltratar alguém. E quando eu maltrato alguém, isso fica na minha consciência. Às vezes a gente não dorme, às vezes a gente fica e tem que fazer o caminho de volta, pedindo desculpas, vendo que o outro não tinha culpa daquelas nossas dificuldades. Então, a Joana vai dizer, ninguém deterá a verdadeira verdade. Nem toda teoria que nós tivermos vai deter a verdade. A verdade
ela faculta o homem ao valor de recomeçar inúmeras vezes, toda vez que aquela experiência não der certo ou for equivocada. E ela vai dizer: a aquisição da verdade amadurece o homem fica mais calmo, mais suave, e ele elege e habitua-se à sua força libertadora. Ou seja, ele cuida mais de si e deixa de cuidar dos outros, porque ele se ama mais. Ele passa a ter um amor imensurável por ele. E ela vai nos falar da consciência ética. Nós já falamos isso, mas a Joana volta a dizer: o homem é o único animal ético que existe. Mesmo que na sociedade, nas suas diversas épocas, devido a muitas agressividades bélicas e indiferença pela vida, a barbárie tenha ficado preponderante em alguns séculos. Entretanto, essa consciência ética no homem existe em potencial. Lembram que nós falamos que nós somos divinos? Nós temos em germe todas as virtudes que precisamos, todos os valores éticos, porque nós fomos criados pelo amor de Deus, simples ignorantes, trazendo em germe todas as nossas virtudes que serão conquistadas quando o dia nós formos um homem de bem. E ela vai nos dizendo, entretanto, atavicamente, a partir das dificuldades que trazemos do passado, nós ficamos receosos, experimentamos conflitos que nos atormentam e ficam no nosso inconsciente. Esse inconsciente, ele é importante, porque ele é o que, na realidade, nós possamos nos expressar. Esse homem consciente, a Carmen Silveira, que fala com vocês, que gosta desse programa, que ama a Joana, que está fazendo esse podcast nesse mês de outubro, no dia 26, ela não é ela é uma personagem. Eu tenho várias personagens dentro de mim que estão inconscientes. Então, ainda eu sou imantada, eu sou dominada pelo meu egocentrismo, que aconteceu na minha infância, que ainda não me libertei. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Nós esperamos que essa criança não esteja doente, que ela seja uma criança sadia, que ela seja uma criança bondosa. E nós não podemos achar que o mundo vive para que nós o desfrutemos. Nós temos diversos caminhos que devemos percorrer para a nossa autoconsciência. Entretanto, esse caminho, para ser bom, belo, bonito e com felicidade, nós temos que termos aquisições éticas, que muitas vezes estão indispensáveis, mas estão ocultas. Nós temos de afirmar para nós mesmos que nós estamos ficando maduros. Vocês imaginam, não é, meus amigos, com tantos anos que eu já vivi, eu tenho que ter uma certa maturidade. E a maturidade não é por causa dos meus cabelos brancos, nem pelas minhas rugas. As minhas rugas de expressão e rugas pelo desgaste do tempo. São muitas décadas de vida física, meus amigos. Mas essa vida me deixou amadurecer. Esse tempo de vida que Deus me deu, o tempo de Deus é maravilhoso. Nós podemos sentir o tempo de Deus. Diversos caminhos nós devemos percorrer. Mas quando Jesus fala negar-se a si mesmo no Evangelho, ele faculta aqui, na realidade, que nós possamos negar essas nossas individualidades patológicas. Negar a si mesmo, negar o ódio, o orgulho, o egoísmo, isso é que é negar a si mesmo. As coisas, as falácias, as reclamações, e deixar a coisa boa emergir de nós.
para que o nosso lugar seja ao sol, a claridade do bem, a claridade que Jesus nos ofertou, porque ele disse: vós, aos discípulos, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas ele disse: brilhe a tua luz. Jesus afirmou que a luz dos discípulos iriam brilhar. Como nós acreditamos que já seguimos Jesus mais de perto, na intimidade, querendo ser discípulas e discípulos, a nossa luz vai brilhar, porque nós trazemos uma luz divina dentro de nós. Esse conceito de negar-se é a negar ao ego dominador, ao ego prepotente, para que o nosso divino possa clarear o nosso caminho e clarear o caminho daqueles que de nós se aproximar. O desprezo a si mesmo, como às vezes é considerado, não é dessa maneira. É o desprezo às coisas ruins. O homem se afirma pela ação do bem, pela coisa boa que ele faz, pela ação que ele já sabe que é do bem, que é para o bem, que é para outro. Porque nós nascemos para servir, meus amigos. No planeta que nós vivemos, nós usufruímos de tudo. Do sol, do ar, dos pássaros, da vida. Assim, a benfeitora vai dizer, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico de como fazer, como executar a nossa ação na vida. De onde nós viemos, para onde nós vamos. E o que nós estamos fazendo nesse momento? É muito comum, muitas vezes, que uma atitude apressada nos leva a viver emocionalmente comprometidos com coisas muito materiais. Entretanto, nós já estamos preferindo as coisas espirituais. As impressões que nós vamos ter futuristas do nosso objetivo maior da vida vai nos levar, está nos levando a sermos mais espiritualizados. Então, quando ela nos diz, à medida que o homem se penetra nos escaninhos melhores da vida, nas ações divinas, no conhecimento do reino dos céus que Jesus nos falou, a nossa consciência ética, ela nos ilumina, porque é uma conquista da iluminação, da lucidez. Não é uma lucidez simples, é uma lucidez intelecto-moral, do dever solidário humano. E ela vai nos trazer alguns nomes. São Vicente de Paulo, Nietzsche, Allan Kardec, Freud, Schweitzer, Cézanne, são exemplos diversos de homens que adquiriram um estado de consciência ética aplicada em favor da humanidade. Nós ainda estamos aplicando a ética para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos amigos. Mas um dia a aplicaremos para um conjunto de pessoas maior. Nós teremos uma consciência global. Falando um pouco agora do último item, religião e religiosidade, ela vai nos dizendo, no caleidoscópio do comportamento humano, há sempre uma grande preocupação de mais parecer do que ser. Essa fala é da Joana, né? Nós queremos mais parecer do que somos. E ela vai nos dizer, a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social, sem a correspondente explicação ou exposição emocional, trabalha também em favor da autorrealização, né? Ou seja, é um modo de vida que você se sente realizado, mas você vai cair em si achando que não é dessa maneira. A religião se destina a um conforto, muitas vezes confronto até da moral, até da preservação de valores. Nós estamos falando daquelas religiões antigas, aqueles credos antigos. A religião, muitas vezes, proíbe, ela é castradora, ela tem um dogmatismo irracional, muitas vezes até agressivo.
a fim de alcançar o seu objetivo, de, por medo, nos deixarmos jungidos, conectados a ela. Entretanto, quando Jesus nos disse, naquela ceia pascal, na quinta-feira, antes da sexta, que ele foi julgado, condenado e levado ao Monte Caveira, ele, conversando com seus discípulos, disse: não vos deixarei sós. Pedirei ao Pai, e o Pai vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Então, nós acreditamos, nós espíritas, acreditamos piamente que esse outro Consolador é o Espiritismo. É a doutrina que o codificador Allan Kardec nos trouxe. Porque, através dos seus conhecimentos, como druida reencarnado, um século antes da chegada do Cristo ao planeta, depois como João Hus, na Tchecoslováquia, reitor da Universidade de Praga, um franciscano, quando ele veio como Hippolyte Léon Denis Rivaio, no século XIX, ele já trouxe essa experiência toda. Então, ele resolveu, por intuição do Espírito de Verdade, que é um conjunto de espíritos que ajudaram a ele para que ele pudesse codificar essa doutrina maravilhosa que nós professamos hoje, ele fez perguntas e respostas da maneira maêutica, socrática, copiando o grande Sócrates. Então, houve uma universalidade das perguntas, porque em vários lugares do planeta as perguntas foram feitas. E no primeiro exemplar de O Livro dos Espíritos, que saiu a Lumen em 18 de abril de 1857, que era em torno de 509 perguntas e respostas, ele pôde trazer para nós a base do que nós hoje fazemos. Mas na segunda edição, já ampliada e melhorada, mais de 1000 perguntas ele nos deixou. Então, voltando para a Joana, o desafio que nós temos consiste na coragem, na análise do conteúdo da religião que nós professamos. Existe um germe em nós, criador, que cresce. É preciso que o homem se arrisque, se aventure, mesmo com a decisão e a força de buscar o melhor para ele. Eu fui muito enfática, meus amigos. A força primitiva e criadora que existe no homem, que faz com que ele possa se sentir divino, porque somos divinos, vai ajudar que ele não use fórmulas, mas que ele busque o conhecimento, que a religião e a religiosidade possam torná-lo uma pessoa mais lúcida, sem proselitismos, buscando o reino de Deus, que são as virtudes que já começam dentro de nós, mas devem ser ampliadas. E a benfeitora vai nos dizendo, a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Ou seja, você tem uma religiosidade que, na realidade, não é a religião. São coisas que você faz porque a religião te levou a meditar e a crer e a entender naquilo que ela professou ou que ela professa. Como nós estamos estudando, a veneranda Joana de Ângeles, através da sua psicologia transpessoal, ou seja, a psicologia que vai além da matéria, buscando o ser divino, mas o espírito, que não morre. Porque criado, simples e ignorante, pelo divino, ele não morre. Ele vai ter experiências reencarnatórias, mas a vida dele é perene, desde que ele foi criado. Então, ela vai nos dizendo, a religiosidade é uma realização interior lúcida, de lucidez, de nós entendermos que esse pai não é mais aquele pai dos exércitos
de Moisés não é Yahvé, é esse Deus bom, amigo, amoroso, criador do cosmos, a causa primária de todas as coisas, a inteligência maior do universo. Nos criou pelo amor. E essa lucidez independe do formalismo. Entretanto, mas se consegue somente entender isso com muita coragem, porque o homem ele vai emergir de uma rotina que muitas vezes para ele não é boa, como nós já falamos, mas que ele vai encontrar a sua própria identidade, a identidade do ser eterno, daquele, como Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, meus amigos, a pergunta é: como é que vai a nossa religiosidade? Como é que ela anda? Nós estamos nos vendo seres que estamos ajudando a Jesus de Nazaré, ao Cristo de Deus que se fez carne, a governar o planeta Terra? Nós estamos contribuindo com essa obra magnânima de mesmo que o planeta esteja com dificuldades, segundo o codificador, são 5 níveis de evolução do planeta. Mundo primitivo, mundo de expiação e provas, o que nós estamos. Mas nós estamos numa transição planetária que vai nos levar a um mundo mais regenerado. E esse mundo mais regenerado exige de nós não a beliculosidade, exige de nós uma paz interior, uma pacificação que nós estamos buscando. Quando diz vós sois deuses com Deus minúsculo, é para dizer vocês têm que ser pacificadores. No Sermão da Montanha, Jesus falou: o reino dos deuses, o reino de Deus vai ser dado àquele que pacificar-se e for pacificado. Bem-aventurado será ele. Que possamos nós nos sentirmos bem-aventurados. Estamos muito felizes com a colaboração de vocês, agradecendo a presença de todos e dizendo que no próximo mês, em novembro, nós traremos o capítulo 4 do Homem Integral. Muito bom ter você junto de nós, agradecendo sempre a nossa Laila Fernandes e também ao nosso querido amigo Cássio Nascimento, que colabora junto de nós, no nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Cabo Frio, essa cidade linda da região dos lagos. Beijos no coração, muito obrigada, meus amigos, por toda a vibração positiva, boa, gostosa, que chega até nós. Por isso nós pedimos, Senhor Jesus, dá-nos saúde física, mental e espiritual, para que possamos melhorar a nossa vida, trazendo para junto de nós as vibrações augustas do mundo divino. Até o mês que vem, se Deus quiser. Paz e bem franciscanos, meus amigos.